Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos geometria plana e espacial, com ênfase mais na geometria plana, ok? Vamos iniciar a nossa aula de hoje sem perca de tempo. Geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, e iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto, reta e plano, e com base neles desenvolvendo-se até a construção das figuras planas com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetro. A geometria plana é a base para a geometria espacial, porém a diferença entre ambas é que a primeira é bidimensional e a segunda é tridimensional. Alguns exemplos de figuras da geometria plana muito conhecidas e usual é o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. São as figuras mais utilizadas e dentro da geometria plana nós vemos área e perímetro dessas figuras, onde nós podemos calcular regiões reais a partir dos conhecimentos obtidos através dessas figuras planas. Vamos ao nosso primeiro exemplo de hoje. Questão número 2 do seu livro do Aprova Enem do segundo ano. Essa questão está na página 60. Acompanhem ela aí. Os proprietários de um parque ecológico decidiram investir em novas atrações, a fim de aumentar o número de visitantes. Entre as novidades estão 2 circuitos de arvorismo, um infantil e outro adulto. O circuito adulto se encerra com uma tirolesa, que consiste em um cabo de aço fixado em 2 pontos, por onde a pessoa se desloca usando os equipamentos específicos, a cadeira de alpinismo, os mosquetões e as roldanas. Como vocês podem aí observar aí, na figura, temos que a altura é de 21 metros e o comprimento até o final é de 220 metros. E essa reta vermelha aí, que vai de A até B, é o que nós queremos saber. É o cabo de aço aéreo fixado nesses 2 pontos, ponto A e ponto B. Vamos continuar. Qual deve ser o comprimento do cabo de aço da tirolesa para que seus pontos de fixação correspondam aos pontos A e B indicados no esquema abaixo? Temos aí as alternativas, pessoal. Letra A, 200 metros. Letra B, 221 metros. Letra C, 240 metros. Letra D, 241 metros. E letra E, 261. Vamos responder essa questão para sabermos o comprimento do cabo de aço dessa tirolesa. Vamos lá. Primeiro, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque a altura que nós sabemos que é de 21 metros, ela corresponde a um cateto. O comprimento, que é a distância de um ponto ao outro, nós chamamos de outro cateto. E o comprimento do cabo de aço vai ser a hipotenusa, por isso que nós usamos teorema de Pitágoras. Você lembra qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Vamos lá. Está aí. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o valor desconhecido, que é o comprimento do cabo. O B, a altura, 21 metros. E o C, 220 metros. Substituindo na fórmula, nós temos aí A ao quadrado igual a 21 ao quadrado mais 220 ao quadrado. Vamos realizar esse cálculo aí, pessoal. Nós temos 21 ao quadrado é 441. 220 ao quadrado
é 48.400, ok? Vamos realizar essa soma, nós temos 48.841. O que nós podemos observar aí? Que isso é o valor do A ao quadrado, ou seja, é o comprimento do cabo elevado ao quadrado. Como eu quero saber o valor real, eu tenho que tirar a raiz de 48.841. Raiz quadrada de 48.841 será 221 metros. Então, o comprimento do cabo da tirolesa deve ser 221 metros. Resposta correta, letra B, tá bom? Vamos lá para uma próxima questão. Questão 10, também do seu livro do segundo ano da Prova Enem. Essa questão está na página 63, tá? Vamos ler. Dado um retângulo de lado 12 centímetros e 16 centímetros, qual é o raio do círculo que podemos construir de modo que o retângulo fique inscrito no círculo? Vamos lá. O retângulo estará dentro do círculo, ok? As alternativas que nós temos aí são 10 centímetros, 11, 12, 16 e, por último, 20 centímetros. Vamos responder essa questão. Vamos observar como fica essa figura. Está aqui o nosso retângulo e por fora o círculo, como nós vimos aí, como está escrito. Passa então uma diagonal. Essa diagonal ela representa o diâmetro do círculo, que é igual à medida D, diagonal desse retângulo aí. A partir disso, nós conseguimos calcular. Por quê? Porque nós sabemos, a largura desse retângulo e nós sabemos o comprimento dele, que é 12 e 16 centímetros, respectivamente. Vamos lá. Para resolvermos, também utilizaremos o Teorema de Pitágoras. Temos aí, então, o A é o valor desconhecido, que é a diagonal, o B, 12 centímetros e o C, 16 centímetros. Substituindo, nós temos da seguinte maneira aí. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. E o A nós sabemos que é essa diagonal aí, ok? Que também é o raio desse círculo. Perdão, o diâmetro, tá? O diâmetro do círculo. O raio nós veremos daqui a pouco. Calculando, nós temos 144, que é 12 ao quadrado, e 256, que é 16 ao quadrado. Somando, fica 400. Como eu falei para vocês na questão anterior, nós temos que tirar a raiz. Qual é a raiz de 400? É igual a 20. Então, essa medida aí que está em vermelho é igual a 20, que se representa a diagonal do retângulo e o diâmetro do círculo. Só que a questão, ela pede a metade. Onde está esse ponto aí? Do ponto até a origem. Então, nós queremos o raio. Basta nós dividirmos por 2, que teremos igual a 10. Portanto, a alternativa correta é letra A, 10 centímetros. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Agora é uma questão proposta, ela é a questão 178 da prova azul do segundo dia do Enem 2021. Vamos ler a questão. Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Observe bem essa medida, tá? Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas. E o restante será dividido em terrenos de áreas de 300 metros quadrados cada um. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$20.000 e os demais de R$30.000 cada. Vamos lá. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos
será igual a... Nós temos aí as alternativas, né? Todas elas. Vamos resolver a questão para saber qual é a alternativa correta. Vamos lá. 3 hectares, dos quais 0,9 serão usados para ruas. Então, 3 menos 0,9 é 2,1 hectares. Esse HA representa, tá? Hectare. Então, nós teremos 2,1 para terrenos e 0,9 para as ruas. Como nós queremos saber só do terrenos, vamos utilizar somente o 2,1. 1 hectare é 10 mil metros, foi o que eu falei para vocês prestarem atenção. Então, 2,1 hectares é a mesma coisa que 2,1 vezes 10 mil. No total, para os terrenos, serão 21 mil metros quadrados. E desses 21 mil, teremos que dividir por 300 metros quadrados para saber a quantidade de terrenos, que será da seguinte maneira. Eu posso cortar aí os dois zeros, tanto do 21 mil quanto do 300. Temos então 210 dividido para 3, 70 terrenos. É dito no texto, né? Nós sabemos que os 20 primeiros terrenos serão por 20 mil reais. Então, nós queremos saber os valores desses 20 terrenos. 20 vezes 20 mil, 400 mil reais em valores reais desses terrenos. Agora, se são 70 terrenos, sobram 50 no valor de 30 mil reais. Também temos que calcular da mesma maneira. Agora nós vamos calcular 50 vezes 30 mil, que é igual a 1 milhão e 500 mil reais. Somando esses dois valores, nós temos então 1 milhão e 900 mil reais. A alternativa correta é letra C. Vamos para a última questão. Essa questão também é uma questão proposta do Enem, questão 161, da prova azul do segundo dia, 2022. Vamos ler a questão. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. Você pode observar aí na figura. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Observem aí a figura, a varanda é o que está na parte cinza, está escrito aí, temos as medidas dela, vamos ver o que a questão pede. A medida real da área da varanda em metro quadrado é... Temos as alternativas aí e vamos verificar qual dessas alternativas está correta. Vamos lá. A varanda tem as seguintes dimensões. Temos aí a varanda. Primeiro, o comprimento da figura R1 aí, ela foi dividida em duas partes, né? Essa varanda R1 e R2. A primeira tem o seu comprimento igual a 16 centímetros e a sua largura em 5 centímetros. A figura 2, R2, eu tenho que tirar 5 centímetros porque o total é 18,4. Como eu separei a outra parte para R1, eu tenho que tirar os 5 centímetros que eu somei. Vai ficar 13,4. A largura 4 centímetros e esse lado aí foi o que eu falei. 18,4 menos 5, igual a 13,4. Vamos lá. Dividindo essa figura, podemos calcular a área da varanda a partir da soma dessas duas regiões. Vamos calcular. Primeira, R1, nós temos 80 centímetros quadrados. E R2, 53,6 centímetros quadrados. Lembrando, pessoal, que a área de figura plana, no caso aqui nós temos um retângulo, é só comprimento vezes a largura. Bastante simples, tá bom? Vamos lá.
Somando, nós temos 133,6 centímetros quadrados. Convertendo para metros, nós obtemos esse valor aí, 0,0133 metros quadrados. Mas como foi obtido esse valor? Pessoal, eu tenho que multiplicar quando eu quero transformar de metros para centímetros. De centímetros para metros, eu tenho que dividir por quanto? Por 10.000 metros quadrados, tá? Quando eu divido por 10.000, eu encontro o valor correto, que é esse aí abaixo. Continuando, como a escala que foi usada é 1:50 e estamos em um contexto de área, tem que ser elevado ao quadrado. Fica da seguinte maneira: escala elevada ao quadrado é igual a 1/50, que é a escala que nós usamos, elevado ao quadrado também. Calculando, nós temos da seguinte maneira: 1 vezes x é x. O 50 ele foi elevado ao quadrado, então é 2.500, vezes o 0,0133,6, que vai dar 33,4 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta é letra A. Agora que você já conhece geometria plana e espacial, treine aí na sua casa. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Reveja aulas anteriores, pesquise questões relacionadas à geometria plana, faça bastante exercício para ficar uma forma bem prática e acesse as nossas plataformas. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Fique bem e até a próxima.